Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo? Graças a Deus estamos prontinhos para mais um Pauta Aberta nessa sexta-feira. E sexta-feira é outro nível, né, gente? Já fica a cabeça lá no fim de semana, mas calma, tem muita informação, muita notícia no programa de hoje. Vamos lá saber dos destaques, as manchetes do dia de hoje? Então vamos que vamos, gente. Segunda-feira começa. Como vai funcionar o Desenrola, que promete limpar o nome dos inadimplentes? Segunda-feira termina o último pagamento do abono do PIS/PASEP. Depois dos ventos, a neve. Os efeitos do ciclone extratropical no sul. Busão de graça. A tática do comércio para atrair clientes no centro de Fortaleza. Direito dos idosos. As 7 regras básicas para quem tem plano de saúde. O Pauta Aberta já está no ar. Então vamos que vamos, gente. É o seguinte, a partir de segunda-feira, o Desenrola começa a sair do papel. É o programa do governo federal que prevê a possibilidade das pessoas com o nome sujo voltarem a ter crédito no comércio. Só que é o seguinte, nesta primeira fase, o governo vai saber quais os bancos e financeiras estão interessadas em aderir. Acompanhe. A maioria dos brasileiros já ficou com o nome sujo. São muitos os motivos que podem levar as pessoas a entrarem no cadastro de negativados. Mas parece que essa realidade pode mudar. A partir de segunda-feira, os bancos do país vão ter que limpar o nome de até 1,5 milhão de correntistas que têm dívidas menores a R$ 100. A medida não é um perdão de dívidas, não. O débito inferior a R$ 100 vai continuar existindo. Mas os bancos se comprometem pelo programa federal a não usar essa dívida para colocar os correntistas no cadastro negativado. Na prática, se a pessoa não tiver outras dívidas inscritas no cadastro negativo, vai ficar com o nome limpo. Fazem parte da faixa 1 do Desenrola pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no cadastro único. Poderão ser renegociadas dívidas de até R$ 5.000 feitas entre o dia 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. As renegociações da faixa 2, que vai até R$ 20.000, poderão ser feitas diretamente entre os clientes e as instituições financeiras onde os débitos existem. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumente a oferta de crédito. A expectativa é de que sejam renegociadas as dívidas de 30 milhões de brasileiros. O programa não inclui dívidas com garantia real, dívidas de crédito rural, dívidas de financiamento imobiliário e operações com funding ou riscos de terceiros. Para renegociar, é preciso entrar no portal gov.br e escolher a instituição financeira e o número de parcelas para pagar a dívida. A taxa de juros vai ser de 1,99%. A parcela mínima vai ser de R$ 50. O pagamento pode ser feito em até 60 vezes. O prazo de carência será no mínimo de 30 dias e no máximo de 59 dias. O pagamento das parcelas pode ser feito por débito em conta, Pix ou boleto bancário. Os devedores também terão direito a um curso de educação financeira. E como a medida vale somente para bancos e instituições financeiras com volume de captações superior a 30 bilhões de reais na condição de credores, o governo não vai fazer essa exigência para empresas como varejistas e companhias de água e luz. Como eu disse, essa é uma primeira fase, né? Pela previsão do governo, até setembro tudo estará funcionando, mas aí tem etapas para funcionamento. Por exemplo, os bancos e financeiras, depois que a gente souber quais vão participar, por exemplo, se o Itaú vai participar, se o Bradesco vai participar, aí depois eles vão ser obrigados a fazer um site na internet para que, por exemplo, o Ricardo, que tem interesse em renegociar a dívida dele para limpar o nome, ele entre nesse site e se cadastre. Aí ele vai explicar, eu, Ricardo, vou explicar qual é a minha situação. Ó, eu tenho um papagaio para pagar aqui, tenho um papagaio para pagar ali, e aí vai essa negociação. Até a resposta final disso, como é que vai ser essa minha renegociação, a estimativa de prazo é setembro. Mas a gente vai informando para vocês o para e passo disso daí, tá bom? Seguinte, a Caixa Econômica e também o Banco do Brasil vão pagar o último lote do abono PIS/PASEP na segunda-feira também. O benefício começou a ser pago lá atrás, lá em fevereiro. O governo federal paga no próximo dia 17, segunda-feira, o último lote de abono PIS/PASEP deste ano. Estão no grupo os trabalhadores do setor privado, nascidos em novembro e dezembro, além dos servidores públicos com o número do PASEP terminado em 8 ou 9. O valor do benefício é de R$ 1.320, que é equivalente ao salário mínimo atual. No caso do PIS, para o setor privado, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal.
e do PASEP para servidores públicos no Banco do Brasil. O pagamento do PIS na Caixa é feito prioritariamente na conta corrente ou poupança. Os demais receberão por meio do Caixa Tem, que permite pagar contas, fazer transferências e comprar com o cartão de débito virtual. O trabalhador ainda pode sacar o abono em caixas eletrônicos e lotéricas com o cartão social. O dinheiro estará disponível para resgate até o dia 28 de dezembro. Ao todo, quase 23 milhões de trabalhadores receberão o abono em 2023. Os pagamentos começaram lá em fevereiro. Dinheirinho extra sempre é bom, né, gente? Ô, se é bom. Seguinte, os ventos fortes provocados pelo ciclone extratropical deram um tempo no sul do país. Mas esse fenômeno mexeu com o clima também e levou neve para a Serra de Santa Catarina. O fenômeno aconteceu durante a madrugada em Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici. As fortes rajadas de vento provocadas pela passagem do ciclone extratropical também fizeram caminhões balançarem na Serra do Rio do Rastro, trecho da rodovia SC-390 em Santa Catarina. O ciclone extratropical já matou 4 pessoas. As mortes foram registradas em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os efeitos do fenômeno continuarão a ser sentidos até o fim de semana, conforme ele se desloca em direção ao oceano. Segundo o INMET, o ciclone acompanhado de uma frente fria polar deve trazer chuvas e levar a uma queda nas temperaturas na região sudeste. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, pelo menos 54 municípios sofreram estragos com granizo, vendavais e enxurradas, e cerca de 600 mil moradores continuam sem luz. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Curitiba amanheceu hoje do jeito que a gente gosta. 5 graus estava. Agora à tarde, a temperatura está marcando 11 graus. Mas é daquele jeito. Céu azul, mas limpinho, limpinho, limpinho. Um solzinho aparecendo e aquele friozinho gostoso na sombra. Ó, tá uma delícia! Clientes de lojas do centro de Fortaleza terão passagem de busão ou na faixa de graça. Essa possibilidade está prevista no projeto Compre Bem e Volte de Graça. Fez compra? Vai ter benefício. Acompanhe. Saiu uma notícia que vai agradar você que é consumidor aqui do centro de Fortaleza. Quando você vem para cá fazer as suas comprinhas, você depende do transporte público para retornar para casa? Pois saiba que as suas compras podem garantir a sua passagem. A CDL de Fortaleza, em parceria com o Sindônibus, lançaram o projeto Compre Bem, Volte de Graça, que vai oferecer passagem de retorno gratuita de ônibus aos consumidores do centro de Fortaleza. A gente vem, compra, vem e volta sem pagar nenhum tostão. Isso é maravilhoso. Deveria sempre existir. Isso é muito bom. Que legal, né? É bom, viu? A pessoa vem, faz compras, a partir de um determinado volume de compras, ela acessa o direito de receber um crédito para poder usar o ônibus na volta. Então ela vai receber a tarifa vigente, que atualmente é R$ 4,50, como crédito no cartão dela. Ela só precisa se apresentar na loja e dizer, né, que fez a compra e que você quer receber o seu crédito. E nós vamos entrar agora em uma loja que participa, no caso tem o selo, loja participante. Compre bem, volte de graça. Então me explica como é que funciona. As pessoas chegam aqui, fazem o consumo e garantem a passagem de volta. É isso mesmo. Nas compras a partir de R$ 250, você ganha uma passagem totalmente grátis, direto no seu cartão. Qualquer cartão vale. Apresenta, a loja vai pegar os dados do cartão e com esse dado ela consegue mandar o crédito para todos os ônibus. Julho é o mês voltado para a campanha de combate ao câncer ginecológico. A oportunidade de chamar a atenção de todas as mulheres para os exames preventivos. Os cânceres ginecológicos são aqueles que afetam um ou mais órgãos do aparelho reprodutor feminino. Patrícia estava com um casamento marcado quando descobriu um tumor no endométrio no corpo do útero e chegou a suspender a festa por causa da doença. Após analisar as alternativas com seus médicos, a solução adotada foi a retirada do órgão. Dizer que não me afetou em nada não seria uma verdade. Não seria uma verdade, assim, imaginar que hoje eu jamais teria um filho biológico, mexeu um pouco, mas não era uma decisão só minha, né? Então, em algum momento eu conversei com o meu noivo, falei, olha,
você é muito jovem, eu te deixo livre, né? Fui bem honesta. E ele disse, não, enfim, mas assim, dizer que não mexeu é mentira. As ocorrências mais frequentes de cânceres ginecológicos no Brasil são de tumores no colo do útero, no corpo do útero e no ovário. E esses tumores estão na lista do Ministério da Saúde entre os 10 mais recorrentes em mulheres no país. Dentre os 10 principais, o terceiro local em mulher é o câncer de colo de útero, com a média de 17 mil casos por ano. Depois vem em sétimo lugar, vem o corpo do útero. Vem com em torno de 7.800 casos, a estatística que saiu agora. E o câncer de ovário vem logo em seguida, com 7.310, isso em termos de incidência. Sintomas como sangramentos incomuns e secreção vaginal fora do padrão devem ser investigados. A mulher também deve ter atenção se houver casos prévios de câncer ginecológico na família. Em todas as situações, a prevenção passa pelos exames periódicos. Foi exatamente manter a rotina de exames e as visitas ao ginecologista em dia o que salvou a vida de Patrícia. Ela tinha uma alteração, tinha um pólipo endometrial que foi descoberto num exame de rotina, né? Ultrassonografia, né, transvaginal, e aí levantou o sinal de alerta que, pelo tamanho dele, pelo formato, poderia ser. E aí foi investigado, foi descoberto no começo. Então esse é o objetivo hoje em dia. Antigamente, né? Não tão antigamente, 20 anos atrás, 80% das pacientes com câncer morriam. Hoje 80% sobrevivem. E isso não foi tanto pela melhora no tratamento, mas mais pelo diagnóstico precoce. Hoje, isso não me afeta, mas eu acho que tem que ser dito. Quando eu conversei com primas minhas que tinham 2 anos que não iam ao médico, sabe? Uma amiga minha, eu falei, amiga, deixa eu te falar, você não tem plano de saúde, mas cara, junta um dinheiro, faz uma vez por ano, uma vez ao ano, faz um check-up. Porque eu vou te falar, o preço lá na frente é muito maior do que o preço de um exame, se você não cuida, entendeu? E muitas cidades disponibilizam isso no serviço público de saúde mesmo, gente. Não deixa para depois, não. Seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho? Bem rapidinho. Mas antes, vocês vão ficar com a imagem de João Pessoa, na Paraíba. A cidade apareceu numa lista das 10 melhores cidades para se ver na América do Sul. Bom, essa lista foi elaborada por um youtuber que mora lá na Inglaterra. Foram apontadas por ele diversas razões, entre elas o custo de vida, segurança, condições ambientais, para morar na capital onde o sol nasce primeiro. Bonita imagem. Intervalo rapidinho, a gente já volta no Sai Daí Não! Falei para vocês, né, gente? Era rapidinho o intervalo, já estamos de volta aqui com mais uma edição do Pauta Aberta nessa sexta-feira. Tô louco para chegar ao fim de semana e poder dar aquela curtir esse friozinho gostoso. Mas pera que tem muita notícia e informação ainda, gente. A reforma tributária voltará à pauta de votações do Congresso em agosto, depois do recesso do Senado. O próprio governo informou que ajustes precisam ser feitos depois da aprovação da proposta na Câmara dos Deputados. Mas do que sabemos até agora, o que realmente importa no nosso dia a dia? Bom, esse foi o assunto da minha entrevista com o professor Marco Aurélio Pita, coordenador do programa de MBA de Finanças da Universidade Positiva aqui de Curitiba. Acompanhe. Professor, a primeira pergunta é relacionada à chamada cesta básica, porque o que nós noticiamos e ouvimos dizer até agora é o seguinte: não, a partir dessa reforma tributária, imposto zero sobre todos os produtos da cesta básica. É isso mesmo? Sim, existia um receio bem grande da população e dos próprios deputados da gente ter uma tributação maior sobre cesta básica. Mas aos 45 do segundo tempo ela foi totalmente desonerada. O problema é que entra uma discussão. O que entra na cesta básica? Essa é uma dúvida que ainda persiste. É, porque o Paraná ele tem uns itens que, de repente, lá no estado do Ceará não tem. Quem vai decidir isso? Qual vai ser a cesta básica que vai funcionar nessa ou naquela cidade? Agora a próxima fase da reforma é o Senado e depois vai ser criada uma lei complementar. Essa lei complementar vai ser votada na própria Câmara e nessa lei deve ser prevista quais são os itens classificados como cesta básica. Mas o imposto zero, isso não mexe, isso já está adquirido isso? O conceito, sim. Né? Se o Senado não mudar, esse deve ser o conceito que vai persistir.
Outra palavrinha também que surgiu nessa reforma tributária é o tal do cashback. Talvez muita gente não esteja familiarizado. O que quer dizer isso, professor? O cashback é uma palavra em inglês que ela significa retorno, né? Então, a população de baixa renda deve ter um retorno sobre todos aqueles impostos pagos nas suas compras e consumo em geral. É muito parecido com a nota paulista ou a nota Paraná. Por exemplo, a nota Paraná funciona assim. Eu vou lá no mercado, faço minha compra do mês, peço a nota fiscal e eu vou acumulando um ponto. Gastei R$100, dos R$100 vai me dar ali uns 20 centavos de cashback. É isso? Isso, basicamente deve ser algo parecido com isso, que também vai ser definido o procedimento dentro da própria lei complementar. Perfeito, então já matamos outra dúvida. Outra dúvida rapidinha também. Como é que fica essa reforma tributária? Como é que vai impactar em quem é MEI, microempreendedor individual e também quem é pessoa jurídica? A reforma tributária na PEC, ela já previu que empresas do Simples ou o próprio MEI não terá impacto. Então, permanece como está. Do jeitinho que está a tributação, tudo mesmo alíquota, não muda nada? Sim, só que abre uma oportunidade para os empresários reavaliarem se esses regimes tributários são os mais adequados, né? Porque a sistemática toda muda. Então, talvez faça sentido rever isso e mudar o regime tributário. Mas, de qualquer forma, a opção vai ser minha. Exatamente, a opção do contribuinte. Então, quer dizer que imposto de renda também vai ficar bom, vai ficar do jeito que está? O imposto de renda é a fase 2 da reforma tributária. O governo vai propor mudanças já no segundo semestre, e isso deve passar por Câmara, Senado também. Então, teremos novas discussões importantes para toda a população. Tá, porque hoje é o seguinte, havia uma promessa de que fosse reduzida e ampliada aquela faixa de isenção. Isso ficou para trás? Não, na verdade, no último mês de maio já houve uma mudança na faixa de início, né? Aquele contribuinte que começa a pagar imposto de renda. Porém, agora com a reforma, deve mudar tudo. Então, existe muita especulação e ansiedade aí por parte da população para a gente ver como é que serão as novas regras. Tá, o que o senhor já sabe, o que já foi noticiado, o que o Congresso já tratou desse assunto? Já existe, inclusive, um projeto de lei complementar lá do antigo governo e a ideia era tributar dividendos, por exemplo, né, e rever a tributação das empresas. Então, existe a expectativa nesses dois itens e, pensando na população em geral, a questão das deduções, né, deduções médicas, de mensalidades escolares, então tudo isso será revisto. Perfeito. Professor, até agora a entrevista ela foi sobre informação, o senhor passou informações para a gente. Agora eu queria uma opinião do senhor. Essa reforma é boa naquilo assim? O que me interessa? Eu vou pagar menos imposto? Olha, a expectativa e a própria proposta de emenda constitucional tratou é manter a carga tributária atual. O que acontece é que alguns segmentos podem pagar mais imposto e outros segmentos menos, mas no geral a ideia é não ter aumento de carga tributária. Quando o senhor fala em segmento, eu vi também, por exemplo, saúde e educação vai baixar o imposto, mas agronegócio vai aumentar o imposto. É isso que o senhor está falando? Alguns segmentos, por exemplo, educação e saúde, tem uma previsão na PEC de uma carga tributária menor do que os outros segmentos. Né? Então, o que a gente avalia é que a carga tributária deve ficar neutra em relação ao que está hoje, mas alguns segmentos vão ter aumento de preço. O senhor está falando de prestação não, eu estou falando de mensalidade de escola e também preço de remédio, é isso que o senhor está falando? Exatamente. É isso, né? Isso. Mas muita coisa também, né, professor, que a gente vai ficar sabendo mais ao longo do tempo também, né? Sim, a grande dúvida de todos é quanto à alíquota. Qual a alíquota base que vai ser considerada? Então, existem estudos apontando algo em torno de 25%, mas existe muita especulação. Que é alta. 25 é alto. É alto, mas se você considerar os impostos que nós temos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, ela não é tão alta. A questão é, será que a alíquota não vai ser maior que essa? Por exemplo, hoje, quando a gente fala de alíquota ainda, vamos pegar aqueles produtos tipo álcool e cigarro, a gente chega a quase 70%, certo? Isso. Agora, se eu pegar itens de cesta básica, a gente está lá na faixa dos 22%. Quando eu falo que 25 é alto, o senhor está falando também de média, né? De média. De média. Tem realmente produtos como cigarros, bebidas, elas têm uma carga tributária altíssima. E deve ser algo próximo disso, tá? Existe um imposto que é o tal do imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele vai incidir sobre alguns bens que fazem mal à saúde ou à natureza como um todo. Professor, eu vou deixar agora não vou fazer pergunta para o senhor, eu vou deixar um tempinho livre para o senhor
firmar alguma informação que eu não tenha perguntado ou que o senhor queira fixar bem na cabeça das pessoas agora? Eu acho que é importante a gente avaliar o seguinte. A reforma tributária há mais de 30 anos está sendo discutida. Existe muito questionamento de estados, municípios, né, como um todo, de mudanças, né? Então, muito receio. Acho que tudo que vai mudar, ela traz um receio muito grande, mas eu acho que a gente tem que fazer a mudança. Essa primeira etapa já foi feita na Câmara, agora nós vamos ter espaços para discutir isso no Senado e depois avançar aí para uma lei complementar, onde traga o mínimo de impacto possível para a população, mas que deixa a economia e as empresas no Brasil de forma mais objetiva, mais clara, evite discussões judiciais, que são enormes hoje, e deixa o Brasil com menos burocracia do que é hoje. O crescimento de beneficiários idosos de planos de saúde é maior do que a média geral de clientes. Isso levanta uma questão importante para as pessoas com mais de 60 anos. Os direitos básicos assegurados no Estatuto do Idoso. A gente vai explicar certinho essa história aí, acompanhe. As pessoas com mais de 60 anos representam mais de 14% do total de beneficiários dos planos de saúde no Brasil. O Estatuto do Idoso garante direitos que nem sempre são do conhecimento do segurado. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 5 para 7 milhões, segundo a Agência Nacional de Saúde. O crescimento é superior ao número total de beneficiários, que registrou alta de 1,9% no período. O grupo etário é o mais suscetível, no geral, a passar por consultas médicas, exames, terapias e internações, e por isso tem custos em saúde mais elevados em relação a outras faixas etárias. A legislação garante a esses consumidores direitos e proteções específicas para assegurar o acesso e cuidados de saúde adequados e de qualidade. São 7 os direitos do idoso do plano de saúde: contratar um plano individual, mensalidade do plano sem reajuste ao completar 59 anos de idade, ter um acompanhante no hospital, aproveitar as carências já cumpridas, manter o plano ao se aposentar, assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão e ter cobertura durante inadimplência até 60 dias. O Estatuto do Idoso determinou que beneficiários a partir de 59 anos não podem ter o valor do plano de saúde reajustado por idade, o chamado reajuste por faixa etária. Mas vamos lá agora falar do Campeonato Brasileiro, porque amanhã tem a 15ª rodada, não é? Robertinho, conta pra gente como vai ser isso. Sábado, às 9 horas da noite, no Newton Santos, o Botafogo recebe o Bragantino. No domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Independência, tem Cruzeiro e Coritiba. Às 4 horas da tarde, no estádio do Maracanã, tem Fluminense e Flamengo. Também no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio do Morumbi, tem clássico Sansão, São Paulo e Santos. Também no domingo, às 4 horas da tarde, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Cuiabá. Às 6h30 da tarde, no Gigante da Beira-Rio, tem Internacional e Palmeiras. Também às 6h30 da tarde, na Liga Arena, o Atlético Paranaense enfrenta o Bahia. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio da Serrinha, o Goiás enfrenta o Atlético Mineiro. E aí, segunda-feira, o Odilon tá de volta, daí ele conta tudo pra vocês, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. O Odilon é atlético, tá, gente? Atlético do Paraná. Tá chateado ele. Depois vocês mandam um recado no Facebook lá pra ele superar essa fase do Atlético também. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar de férias, porque as férias chegaram. E aí vem aquela pergunta, né? Ricardo do céu, o que eu vou fazer com os filhos? Bom, o Lucas vai contar pra gente. Vem, Lucas! Durante as férias escolares, muitos pais buscam opções para entreter seus filhos de forma saudável e educativa. Uma alternativa cada vez mais popular é a colônia de férias. O Marcos traz os filhos, o Gabriel e o Rafael, para gastarem as energias. É uma estrutura super adequada para as crianças, ficam felizes, ocupam o tempo de maneira sadia, né? Interagem com outras crianças. Faz relembrar a infância antiga, né? Então, só tenho a agradecer pela estrutura. A colônia de férias do Sesc está com o tema No Tempo dos Meus Pais.
São 2 semanas de lazer para divertir as crianças e socorrer os pais que continuam trabalhando no mês de férias. Principalmente para mim, que trabalho em casa, mas na parte da tarde eu preciso desse apoio para ficar com ele. Ele vem já há 3 anos para cá, ele gosta bastante e eles cuidam super bem e é super acessível também o preço. Esse período de férias escolares, que normalmente os pais não têm muita alternativa para as crianças, ou as crianças acabam ficando na frente da TV, no celular. Então, aqui no SESC a gente tem atividades com conteúdo, a gente entretém as crianças, né, de maneira criativa. Aqui na colônia o que não faltam é brincadeiras, além das crianças relaxarem e curtir as férias de uma maneira bem criativa. Elas conhecem outras crianças e trocam experiências. A equipe de monitores desenvolveu um cronograma variado e as atividades são planejadas de acordo com a faixa etária das crianças, garantindo a adequação e a segurança de cada participante. A gente teve essa semana uma oficina de criação de brinquedos, usando materiais recicláveis, usando criatividade das crianças. E foi muito interessante que elas já chegaram no dia seguinte contando que fizeram isso em casa também. Então a gente sabe que eles levam isso para os pais, levam isso para casa. O João Pedro, de 6 anos, adora a colônia de férias. Além das brincadeiras, ele já fez amigos. Sempre passava aqui para ir no trabalho da minha mãe, eu pensava que eu não via a hora de ir para cá. E agora você sempre vai pedir pra mamãe, me leva na colônia? Sempre às férias. Fechou, é isso aí, João, toca aí. E falando em férias, Fortaleza lidera o ranking de destinos nacionais mais buscados para as férias de julho, aponta uma pesquisa. O Vitor de Souza conta essa história pra gente. Sol, mar e água de coco. Esse é o desejo de muitas pessoas, não é mesmo? E modéstia à parte, é o que eu tenho aqui na minha terrinha, Fortaleza. E em falar nisso, a capital cearense é a mais procurada para se passar as férias em 2023. Fortaleza lidera o ranking da plataforma Decolar em ser o destino mais procurado para se passar as férias. E mostrou ainda um aumento de 53% na procura de viagens em relação ao mesmo período de 2022. Mas o que será que essa terrinha tem de tão bom, hein? Porque aqui é maravilhoso, né? Além de ser maravilhoso, comida muito boa. O sol é maravilhoso, esse calor. A praia, o sol é muito bom, mas a vida cultural de Fortaleza também. A gente veio conhecer se é tudo isso e realmente é tudo isso mesmo. Calorão, é muito gostoso, né? Fortaleza, ao longo dos anos, esses últimos 2 anos, ela sempre esteve entre os principais destinos mais procurados no Brasil. Agora, nas férias de julho, somos o principal destino mais procurado no Brasil. Isso se deve a um conjunto de ações. Primeiro, Fortaleza é uma cidade linda, tem um povo acolhedor, uma cidade de sol e mar, águas quentes, mas a Prefeitura de Fortaleza fez o seu dever de casa. Nós fizemos todas as obras de infraestrutura turística que a cidade necessitava. São várias ações que tornam Fortaleza esse destino tão procurado. É a melhor época que a gente tem, é a época das férias, final de ano, né? Agora tem a obra da Prefeitura que está ajudando muito a gente, se Deus quiser vai ajudar ainda mais. Mas é isso, gente, bora curtir uma praiazinha. Então, para você que ainda está na dúvida ou já ficou com vontade de conhecer a capital cearense, fica o convite. Venha conhecer o Ceará. Rapaz do céu, e eu não conheço a tal da Fortaleza ainda, meu Deus. O Dutão conhece, né, Dutão? Tava falando que a Praia do Futuro, que é boa, Dutão? Boa, né? Então tá, já anotei aqui nas próximas férias, quem sabe, se Deus quiser, vou lá curtir uma água de coco, tomar um solzinho. Na praia é bom, né? Na praia tomar sol é legal, curtir um calor. Mas vamos terminar o inverno aqui primeiro, tá gostoso o inverninho aqui. Ô, gente, acabou? Acabou o Pauta Aberta da sexta-feira, passou rápido, né? Mas não tem problema não, segunda-feira o Pauta Aberta tá de volta com o Odilão. O Dilão tá de volta na segunda. Eu continuo com o Informa na Cidade à noite, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela companhia, até uma próxima oportunidade, um excelente fim de semana e até a próxima. Fui!